Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre naves voadoras. Hoje em dia o pessoal chama de OVNIs, mas no passado, principalmente na cultura hinduísta, a cultura dos hindus, do pessoal da Índia, havia muita tecnologia. E claro, até mesmo Nimrod desenvolveu a sua própria Vimana, tá? E Vimana, a grosso modo, é como se fosse um disco voador que funciona à base de um campo eletromagnético. E como a Terra tem um super campo eletromagnético, ela funciona dessa forma. Ela capta essa frequência, esse campo magnético e transforma em energia, tá? Então, o principal meio de veículo que se tinha no passado na cultura hinduísta, não só na cultura hinduísta, mas você verá que os egípcios tinham essa tecnologia. Na verdade, os egípcios eles estavam numa tecnologia de abertura de portais e toda grande civilização do passado já tinha aí as suas naves voadoras, tá? Até mesmo o povo hebreu tinha as suas. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa cultura aqui e o que aconteceu, por que essas vimanas, eu vou até pegar essa imagem maior, o que aconteceu para que essas vimanas desaparecessem? Qual foi o evento precursor que fez com que essas vimanas desaparecessem, tá? Basicamente é o seguinte, pessoal. Aqui na esquerda, você está observando aí, aqui na esquerda, como se fosse um castelo, tá? Isso é uma construção, hoje em dia é um templo hinduísta, tá? É uma construção, um templo hinduísta. Mas se você perceber, se você tiver um pouco de discernimento, você vai ver que essa construção, ela não tem janela. Essa construção, ela tem uma janela central ali, mas ela não tem janela. E outra coisa, é uma construção um pouco diferenciada, tanto a construção da esquerda quanto a foto da direita, que é a mesma construção numa perspectiva diferente. Você vê que não parece um prédio, né? Não parece um prédio onde você vai hospedar aí, monges, fazer um monastério, receber o rei. Não me parece um prédio, isso me tem cara de alguma outra coisa, tá? Isso tem cara de alguma outra coisa. E basicamente é o seguinte, tá? E a captação no topo, ó, na imagem à direita, no topo dela tem as suas antenas de captação de energia, tá? Que é aquilo que a gente estava falando do campo eletromagnético. Então, basicamente, as vimanas eram naves voadoras que transportavam a realeza. Inclusive, tem até imagens antigas do povo da Índia mostrando exatamente isso. Ó. Deixa eu mostrar isso aqui um pouco para vocês. Isso aqui é uma representação. Ó. Basicamente, a Vimana ela é um transporte que carrega consigo a realeza. E não só a realeza, mas aqui a gente pode chegar nesse ponto, que também foi um objeto utilizado pelos anjos caídos, que precipitaram na terra e criaram curtamente o seu reinado. Então as vimanas aqui, elas não só eram utilizadas pela realeza, como também eram utilizadas pelos anjos caídos. E aí a primeira pergunta que fica é: por que eles pararam de produzir as vimanas? Qual foi o consenso que chegou? E aqui eu vou colocar uma imagem para vocês. Qual foi o consenso que chegou? Isso aqui é um desenho, tá, pessoal? Qual foi o consenso que chegou para que não se utilizasse mais as vimanas? Inclusive, esse livro, eu tenho essa referência. Lá no nosso Telegram, se você colocar arquivos, você vai encontrar essa história. Eu deixei documentada para o pessoal poder ver. Depois eu abro aqui de novo para o pessoal ver novamente, tá? Mas o que acontece é o seguinte: essa tecnologia de você construir naves voadoras foi uma tecnologia que foi amplamente usada no mundo inteiro. E os seres humanos, em posse dessa tecnologia, a primeira coisa que eles fizeram foram guerrear, foram criar guerras. Então, nós temos aqui, quando essa tecnologia se desenvolveu,
a gente passou a ter inúmeros conflitos e guerras pelo mundo inteiro, até chegar ao ponto que os anjos caídos viram a barbaridade que fizeram de repassar tamanho conhecimento aos seres humanos, viram a barbaridade que fizeram, e os próprios anjos caídos guerrearam contra os seres humanos para tirar essas naves aí horrorosas, tá? E aí, basicamente, essas naves deixaram de existir. Agora, outra coisa que eu preciso mostrar para vocês que eu acho importante, tá? Vamos voltar um pouco a imagem aqui. O que aconteceu com essa Vimana aqui? Ela foi calcificada, ela foi petrificada. Esse objeto que praticamente levantava voo, após sofrer uma interferência plasmática, virou pedra. A própria Bíblia nos ensina, na história de Ló ou Jó, eu sempre confundo, a história de Ló, que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. O que acontece é o seguinte, tanto Deus e os seus anjos, quanto os anjos caídos, reconhecem e têm a tecnologia de transformar seres humanos em pedras, sal e qualquer objeto e ficar petrificado. Por exemplo, um dos dossiês da CIA que chegou a intrigar as maiores mentes do mundo, que só veio a ser público 40, 50 anos depois, foi isso por causa de um evento que aconteceu na KGB, tá? Foi o que? A capacidade dos extraterrestres, a capacidade dos OVNIs em transformar tudo em pedra. Independente do tamanho, independente se é ser humano ou não. A capacidade dos OVNIs em transformar tudo em pedra. Essa foi um artigo da CIA, que foi um artigo que assim, abalou, não vou dizer o mundo, mas aqueles que estudam sobre o caso. Porque demonstrava medo, demonstrava que os seres humanos não tem como bater de frente com esses seres, porque diferente de raios magnéticos, de plasma, de tiro, fuzil, seja lá o que você quiser imaginar, os caras eles têm a capacidade, os OVNIs, de transformar qualquer coisa em pedra. E isso que gera um medo. Porque num simples evento magnético, ele pode pegar uma base militar inteira e transformar num monumento histórico. Tipo os maias, os incas, em questão de 1 hora, inutilizar o lugar inteiro. E é exatamente o que aconteceu com essas vimanas. Exatamente. Viraram todas pedras. Então, o que a gente percebe é que o amparo tecnológico dos anjos é absurdamente grande. O livro de Enoque, ele nos revela, e aqui eu preciso puxar um pouco a imagem para poder falar para vocês. O livro de Enoque, ele nos revela que Semiasa e tantos outros anjos que vieram para a Terra repassaram consigo tecnologia. Só que você tem que colocar na sua cabeça que no céu, tudo que você tem na Terra, tudo que se tem na Terra, você tem um reflexo no céu. O amparo tecnológico no céu é muito maior do que na Terra. Só que as coisas no céu, elas são feitas para o bem e não para o mal. Por exemplo, energia elétrica é uma coisa que existe no céu. Só que você não vai ligar na tomada um aparelho. Então, por exemplo, a energia elétrica ela perpetua uma frequência que não faz mal para seres humanos e nem para anjos. É uma frequência que não é nociva. Já na Terra, a gente tem a frequência de 60 Hz, que é uma frequência que faz mal aos seres humanos. Outra coisa, existe esses notebooks que são centros de informações e de comunicação também existe no céu. Só que a diferença é que aqui é usado para o mal, lá é usado para o bem. Por exemplo, o notebook ele emite uma radiação que deveria ser 16, o notebook é ligado na tomada. Só que a radiação é 1600. Sem brincadeira. E você não pode... Se você estiver grávida e tiver com o notebook na mão, você pode perder o seu bebê. Você não pode... Você tem que ter uma placa. Sabe aquelas placas de radiação que o pessoal... Então, notebook computador. Sabe aquelas placas de radiação que o pessoal faz chapa?
Então você tem que ter uma coisa como aquela. Você pode pesquisar que você vai encontrar, tá? Eu falo para vocês que não pode, tem que ter uma proteção para você poder usar o notebook, porque a radiação é muito grande e ela vem para a barriga, tá? Então tudo que foi feito na nossa época para a raça humana foi pensado no mal. Porque os anjos caídos, eles pensaram em como, odiando a criação humana, todas as criações foram dando para o mal. Até a maquiagem para a mulher causa câncer. Tudo foi pensado em como destruir o homem, em como destruir a humanidade. Nada que tem aqui foi pensado para o bem. Até os rastros no céu são feitos para ti, ó. Tudo foi pensado no mal. Mas aí você tem que colocar na cabeça que toda a tecnologia que nós temos aqui, os caras têm também lá em cima. Tá? O céu não é como o Homer Simpson mostra, todo mundo vivendo em nuvem, né? Um monte de anjinho, e você dormindo em nuvem. Não é assim que funciona, campeão. É completamente diferente, tá? Completamente diferente do que lhe é ensinado. Primeiro, você não vai viver em nuvens. Se você viver em nuvens, você vai cair, até porque você vai herdar um novo corpo, um corpo que vai ter densidade. Então não cola essa de viver em nuvens. Segundo, tá? Você vai viver em algum lugar cuja tecnologia, tá, permita com que você esteja nesse lugar. Se for um céu, se for uma cidade dourada, pode ter certeza que aquilo ali é uma nave voadora. Se for uma outra dimensão, pode ter certeza que é alguma outra coisa. Nós não sabemos o que vem do outro lado. Essa é a grande prova de Cristo. Não, mesmo sem conhecer, crer. Tá? Eu não sabia, não tem ninguém que foi e voltou. Tá? Para poder avisar aqui. Então, praticamente é o seguinte, nós temos aqui as vimanas que eu quero falar para vocês. E aí, tem uma coisa importante que eu preciso mostrar aqui para vocês, tá? Que é praticamente a petrificação das vimanas. Olha bem, desenhos em pedras antigas retratando as vimanas. Você vê como que eram as vimanas no passado. E claro, né, na Índia você vê esses monumentos que hoje são considerados aí, ó, hoje são considerados apenas artefatos antigos, monolitos antigos, e hoje em dia não se faz tanta alusão a naves voadoras. Inclusive na crucificação de Cristo teve uma pequena referência, um dos quadros, né, fala sobre isso, ó. O povo usava muito dessa tecnologia no passado, muito dessa tecnologia. E assim eram os quadros antigos das vimanas, ó. As vimanas, elas tinham acesso e você conseguia voar pelo céu. Agora, qual que era o interesse da vimana? Ó, o povo guerreando, tá? E aqui eu já mostrei. O que aconteceu? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Olha só. Bomba nuclear hindu. Deixa eu ver se vai aparecer, se alguém vai... nunca aparece aquilo que eu quero mostrar para vocês. É antiga, né? Vamos colocar aqui assim. Hierogrifo. Vamos ver se vai aparecer. Aqui, ó. Deixa eu ver se a imagem vai aparecer para vocês. Basicamente é o seguinte, pessoal, olha só. Além de terem vimanas, os caras ainda desenvolveram bombas nucleares. Isso há 3, 4 mil anos atrás. A coisa saiu do controle. Saiu do controle completamente. Saiu assim, de tal maneira que os caras estavam destruindo a própria humanidade. E aí teve que ter uma intervenção. Eu só não sei se a intervenção veio de Deus ou veio dos anjos caídos com receio, né, de vir tamanho julgamento para eles. Mas teve que ter uma intervenção. E aí, basicamente, ó, até bomba nuclear os anjos ensinaram para os seres humanos. E você vê aí, ó, faraós no passado utilizando dessa tecnologia para eliminar completamente, dizimar cidades inteiras de seus inimigos, tá? Então são coisas que você olha e que você fala, pô, pera aí, meu irmão, não é possível, mas sim, é possível. Os caras já tinham esse nível tecnológico e a coisa tava ficando assim, sinistra, tá? Aí eu vou colocar uma coisa aqui para vocês verem aqui. Quadro de Jesus. Vamos ver se em português vai ter. OVNI. Vamos ver se vai aparecer. Se não aparecer, eu uso outro. Mas apareceu, pessoal. Tá? Esse aqui é um quadro antigo, né? Infelizmente está numa resolução muito baixa, né? Mas dá para mostrar para vocês aqui, ó. Olha só,
eu vou aumentar a imagem depois, tá, pessoal? Olha só, no canto esquerdo aqui, você vê o seguinte, um período aí, mais ou menos, onde esteve a crucificação de Cristo. Você vê, né, os anjos, né, observando a crucificação de Cristo. E você vê duas naves, ó, duas naves, inclusive aqui também tem mais uma nave. Parece muito aquelas esferas de Dragon Ball, né? Duas naves que estavam, inclusive você vê castelos, ó, castelos, mostrando para vocês que aquela época tinha tecnologia. Até na época de Cristo se tinha tecnologia, tá? Olha só, eu também acredito que a coisa aconteceu numa era tecnológica, tá? Não como nos é contado. As coisas que nos é contado é tudo de uma maneira que desfavorece o Criador, cara. É incrível. E aí eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu vou pegar aqui o livro de Mateus, só para vocês entenderem aqui. Vou pegar a Bíblia e pegar o livro de Mateus para te mostrar um evento magnético que aconteceu. Deixa eu só ver se vai aparecer aqui. Eu reuni meus filhos, saiu do templo, sábio. Deixa eu ver aqui. Capítulo 25. Depois vai aparecer para vocês. Vou mostrar aqui um evento magnético que aconteceu na Terra. Tá. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Mateus, deixa eu ver. Negou a Jesus. Quando Pedro negou a Jesus. Ah, tá. Então aqui nós já estamos aqui no. Vamos voltar aqui. Pai, mas os que tiverem são as ovelhas. Tá. Vou pegar o capítulo 27. Crucificação de Jesus. Esse Jesus, rei dos judeus, foi algo que foi escrito em grego, aramaico e latim, tá? O nome de Jesus. Mas o mais importante é o seguinte, ó, que eu queria trazer para vocês aqui, ó. Olha só. Olha só. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito, tá? Deixando essa bem parte aqui. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se. Eu já falei que isso aqui está errado, que a tradução etimológica está errada, tá? Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Isso aqui é o céu. A tradução correta é céu. O céu se rasgou. Então o céu, apareceu uma fenda no meio e o céu foi desenrolado. É isso que está falando aqui, tá? É porque esses caras estão... Para você justificar uma bola supersônica da NASA, você não pode ter uma Bíblia que fala exatamente o oposto, né? Então, basicamente, eles tentam consertar a coisa. Mas não, é o céu, realmente esse céu azul. Ele fez assim, ó, ele se abriu assim, ó. Ele se abriu, tá? E aí, olha que coisa interessante. No mesmo instante que o céu se abriu, tá? Olha só. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Então, basicamente, veio aquele clima de medo e começou a ter terremotos, tá? E olha só, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Então, olha só o grande evento que aconteceu naquela época. No momento que Cristo morre no madeiro, tá? Olha só, o céu se abriu. Imagina, você vê a terra se abrindo e todos os profetas e santos do passado, a terra abrindo um buraco e tirando eles dali. O corpo deles em osso, todos eles sendo ressuscitados, tá? Olha só para tu ver o nível que foi a coisa. Olha só. E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. Então, olha para tu ver, cidade santa, tá? Que está acima do que a gente vive hoje. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, foram tomados de grande pavor e gritavam: é verdade, este era realmente Deus, tá? Filho de Deus, Deus. Então, olha só, depois, passou-se alguns anos,
e veio os judeus inventarem aquela história que Jesus Cristo fugiu para o Oriente Médio com Maria Madalena, sei lá, o cara que inventaram hoje em dia, e aí pagaram um soldado, né? Mesmo o céu se abrindo, os mortos sendo ressuscitados. Por que fizeram isso? Porque tem como voz o pai, o diabo, né? Que é o homicida desde o começo, o próprio Messias falou. Vós tem como pai o diabo, que é o pai da mentira. Então aqui já tivemos um grande evento na Terra. E aí o tempo todo a Terra apresenta eventos inimagináveis, absurdamente grandes, as quais tentam nos esconder o tempo todo. Tentam nos esconder o tempo todo. E hoje nós estamos falando de Vimanas, mas tem coisas que vão muito além, tá? Muito além. Por exemplo, esse aqui é um quadro que mostra no batismo de Cristo, né? Mostra parte do céu se abrindo com uma esfera dourada e passando aquela energia canalizada para Cristo, tá? E muitos quadros com discos voadores, referências. A ideia que eu quero passar para vocês, que eu acho que é a mais importante, e isso precisa ser falado, é que essas vimanas, elas foram projetadas para que os seres humanos, é claro que tem os anjos caídos, mas para que seres humanos se locomovessem. Então, não fica pensando você que as civilizações antigas eram um pessoal que ficava batendo na pedrinha com uma talhadeira, esculpindo um monumento, que não era assim. Eles esculpiam os monumentos deles com lasers. Depois eu trago uma aula bem detalhada para vocês sobre como era feito as pirâmides e outras megas construções que hoje em dia seria impossível de fazer. Então são civilizações que dispõem de alta tecnologia. Na verdade, a nossa civilização que está retrógrada. A nossa civilização é que está agora tentando chegar ao que esses caras eram. Porque os egípcios mesmo, eles tinham abertura de portais e já estavam se comunicando, tá, com entidades que estavam fora do planeta Terra. É claro que o Criador não gostou disso, tá? O Criador não gostou disso. E basicamente, tá, você vê aí essas vimanas que foram travadas em outra hora em guerra, foram usadas de maneira inadequada pelos seres humanos e no fim, foram banidas, virou pedra. E nós temos o documentário que fala que o maior medo da CIA é essa arma que petrifica tudo. Inclusive tem até um desenho, acho que chama Dr. Stone. Eu posso estar errado aqui, mas eu acho que o nome é esse, tá, pessoal? Se você puder assistir esse desenho, pelo menos a primeira temporada, vale muito a pena, tá? Ele não tem lacração, né? Todo desenho que tem lacração eu descarto independente da hipótese. Mas eu queria mostrar para vocês a petrificação. Deixa eu colocar aqui. Petrificação. Olha só, esse é um desenho que é o seguinte, pessoal. O mundo inteiro foi petrificado. O mundo inteiro. E o mundo inteiro foi petrificado. Apareceu uma luz verde, desconhecida, e petrificou o mundo inteiro. É claro que no desenho as pessoas foram, não foram, as pessoas foram petrificadas, mas no desenho, depois de milhões de anos, algumas pessoas foram despetrificadas, tá? Essa é a premissa do desenho. Só que o que eu acho importante? Você vê o quê? Uma luz esverdeada. E basicamente essa luz, ela faz o quê? Ela petrifica o planeta inteiro. A petrificação, ela só não atingiu os animais. E aí entra uma coisa, como é possível uma petrificação atingir os seres humanos, mas não atingir os peixes, os golfinhos, as baleias, não atingir os cavalos, os veados, as lontras, não atingiu os morcegos, os passarinhos, não atingiu nada, só atingiu os seres humanos. Só atingiu os seres humanos. E aí entra um pequeno detalhe que eu vou falar para vocês. Esse que é o maior medo da CIA. Porque é uma arma que só petrifica seres humanos. Que foge do controle do governo. Então, teve na Guerra Fria, só para a gente poder finalizar.
Na Guerra Fria, vocês não sabem disso, mas os Estados Unidos iriam usar bombas nucleares contra a Rússia. E a Rússia iria usar bombas nucleares contra os Estados Unidos. Só que aconteceu foi o seguinte: OVNIs apareceram nas bases militares americanas e nas bases militares russas e desativaram todas as bombas nucleares. Foi isso que aconteceu. Aí entra uma coisa, nós não sabemos se são OVNIs que fazem referência aos anjos de Deus ou OVNIs que fazem referência aos anjos caídos, né, aos filhos dos anjos caídos, né, que a gente sabe hoje em dia que os Greys foram criados para servir aqueles que outra hora foram precipitados na Terra. A gente não sabe quem foi que desarmou essa nhaca, mas a Guerra Fria era uma guerra que iria terminar numa guerra nuclear, onde tanto os Estados Unidos contra a Rússia iriam disparar bombas nucleares. Ninguém tinha tecnologia para barrar um míssil nuclear. E o fato é, quando os Estados Unidos tentou bombardear a Rússia com bombas nucleares, discos voadores, assim que foi acionado as bombas nucleares, apareceu um OVNI na base militar, né? Ele foi alvejado com tiro, com tudo que você pode imaginar. Nada, a bala não chegava no OVNI e ele foi lá com laser, com plasma, com seja lá o que for, ele inutilizou aqueles mísseis para sempre, de tal maneira que eles não funcionariam mais. Então, assim, o OVNI, em questão de, acho que foi 15 minutos, todas as bases dos Estados Unidos que estavam preparadas para bombardear a Rússia com bombas nucleares, em questão de 15 minutos, um dos OVNIs foi lá e desarmou tudo. Eu não sei se foi um ou foi mais, mas tem esse artigo. E na Rússia foi a mesma coisa, porque eles tentaram bombardear e foram desarmados. Ou seja, você começa a perceber, assistindo esse canal, que o ser humano ele não é o predador. O ser humano ele não está no topo da cadeia alimentar na Terra. Existem raças que estão muito mais evolutivas do que a gente. O ser humano não está no topo da cadeia alimentar. Muito pelo contrário, a gente está na base. Né? Abaixo de nós estão os animais irracionais, que são cavalo, vaca, boi. Abaixo de nós é isso, campeão. Agora, acima da gente, nós estamos falando de raças que são extremamente evolutivas e que mandam e desmandam no nosso planeta inteiro. Inclusive a restrição do Tratado das Antártidas foi criado por um ser que nem humano é. Ó, parou. Inclusive, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Acho que é 1953, UFO Washington. E aí a gente finaliza o vídeo, tá, pessoal? Só pra gente não sair. É basicamente o seguinte: os Estados Unidos teve após o olha aqui, ó, tá vendo esse jornal aqui? Acontece o seguinte, pessoal. Os Estados Unidos teve a brilhante ideia, após descobrir que uma raça alienígena vivia na Antártida, teve a brilhante ideia de bombardear com bombas nucleares a Antártida. Só que quando eles foram fazer isso, o que aconteceu foi que os OVNIs sobrevoaram os Estados Unidos inteiro, né? E, incrivelmente, os OVNIs estavam posicionados nas casas dos almirantes, generais, todo profissional de grande patente. Os OVNIs estavam posicionados em cima da casa dessas pessoas. E uma porrada de OVNI estava posicionado em cima da Casa Branca. E mesmo os caças nos Estados Unidos estavam vendo aquele evento, né, e não puderam fazer nada. Aí me para um OVNI na Casa Branca, ele desce até o gramado, dali sai um ser a qual nós desconhecemos a sua característica, porque foi tudo em sigilo, e aí, num passe de mágica, num dia queriam bombardear a Antártida, um dia. No dia seguinte, criaram o Tratado das Antártidas. Ou seja, todos os países assinaram em unanimidade, inclusive países que estavam em guerra. Basicamente foi o seguinte, tá? Ninguém pode chegar na Antártida. Ninguém pode fazer exploração. Você só pode ir para a Antártida se você for militar. Agora, e a mando do exército. Agora, existe uma região na Antártida que ela foi preparada para o turismo. Isso existe, pessoal.
Então existe um pequeno trecho da Antártida que foi preparado para o turismo. Agora você não pode sair explorando a Antártida porque tem submarinos, porque tem satélites, tem caças, é uma região que é protegida. Agora por que de um passe de mágica saíram de bombardear, né, a Antártida para simplesmente proteger o lugar? É porque eles não estavam esperando essa resposta. Agora, como é que os OVNIs sabiam o endereço de todo general de guerra? Como é que os OVNIs sabiam, por exemplo, o endereço de todo mundo, almirante, tudo? Eu vou dizer uma coisa, a internet que você conhece hoje, ela foi entregue desses anjos caídos. A internet que nós estamos vivenciando hoje, essa internet das coisas, nada mais é do que algo que foi disposto aos seres humanos. Então, não pense você que eles não têm acesso à internet, eles têm. Então, num pequeno passe de mágica, esses extraterrestres têm muito mais informação do que a gente. Que na verdade a gente sabe que tem origem de anjo caído aí, tá? E anjo não tem o mesmo corpo que a gente, tá? São corpos diferentes. Inclusive os serafins são os reptilianos, tá? Só avisando aqui para cada um de vocês. Então o mundo tem mistérios inimagináveis. Isso aqui é apenas a pontinha, pessoal. Isso que você vê é apenas aí, tá? A pontinha. Tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa, tá? Então fica esse vídeo para vocês, abram a mente de vocês, porque naves voadoras existiam no passado. Eu tenho um vídeo, eu não sei se eu vou trazer ele agora, porque já como eu falei de nave, talvez fique um pouco chato falar de novo. Mas existiu no ano de 1800 aviões elétricos que não funcionavam com combustível, não funcionavam com nada, apenas com eletricidade. E mesmo assim, eles não tinham baterias. Era a antena que ficava na Terra, o propulsor, essa antena, mandava a energia para o avião e o avião continuava voando no céu. Depois eu vou trazer um artigo para vocês, mas de primeiro vamos falar um pouco sobre as vimanas, porque elas são muito importantes para você ver que no passado os caras tinham bombas nucleares e naves voadoras. Então essa história que povo antigo não tinha tecnologia, isso aí é uma falácia, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Fiquem na paz.